Boa noite a todos. Mais uma bela quinta-feira para nós estudarmos juntos as obras da série psicológica da Joana de Ângeles, né? Estamos no livro Autodescobrimento, uma grande jornada depois da leitura do livro Plenitude. Então, antes de retomarmos a leitura comentada, gostaria só de convidá-los a um momento de introspecção, para silenciarmos o pensamento, silenciarmos as nossas emoções, elevando os nossos pensamentos em direção ao Altíssimo, pedindo a companhia dos benfeitores, a inspiração, a oportunidade de estarmos aqui em paz neste momento, em plena atenção e concentração, avaliando-nos, analisando-nos, para que possamos tirar máximo proveito dessa bendita oportunidade que a providência divina nos proporciona. E que possamos nos tornar, assim, cada vez melhores instrumentos da espiritualidade, semeadores do bem. Que assim seja. Nós estamos no 10º capítulo que iniciamos na semana passada. Falamos rapidamente sobre a raiva. Então, eu vou fazer só a retrospectiva para nós darmos uma sequência. O 10º capítulo é intitulado Conteúdos Perturbadores. Passamos pelos sicários da alma e agora pelos conteúdos perturbadores. E o primeiro conteúdo perturbador do funcionamento psíquico, dessa frágil tessitura psíquica, é a raiva. Nós lemos já alguns parágrafos juntos, mas como nós não encerramos esse eixo, eu só vou passar caso ainda surja algum comentário, alguma ideia, né, alguma reflexão que vocês queiram compartilhar. Então, o primeiro parágrafo desse eixo que nós acabei selecionando para reflexão foi: os conflitos psicológicos se instalam sempre nas pessoas imaturas, que da vida conhecem e valorizam apenas as sensações, desejando em particular as agradáveis, que é típico, sem levar em consideração as outras, que resultam de desordens de variada natureza. Então, falamos bastante sobre a questão da maturidade e imaturidade, e nessa questão da expressão da raiva, não tanto como algo que tem que ser retirado, extirpado da nossa psique, né? Nós fizemos uma análise um pouco diferente dessa questão da raiva. Sim, algo que realmente adoece a psique, é um conteúdo perturbador, é algo extremamente sério e grave, mas que é a manifestação desequilibrada de uma potência, que a gente precisa compreender e vivenciar bem. Então a raiva é esse fator de frequentes conflitos, justamente pelos seus desajustes, né? É sintoma de um desajuste psíquico, que aparece repentinamente, provocando altas descargas de adrenalina na corrente sanguínea. Então nós não nos detivemos muito sobre essas reflexões, mas há extensas pesquisas demonstrando como as nossas emoções afetam a nossa harmonia, equilíbrio fisiológico, né? Então é desnecessário comentário. Realmente a raiva perturba toda a dinâmica psíquica, óbvio, mas também corporal. E esse foi o último parágrafo que nós trouxemos como reflexão na semana passada. Então aí a gente já dá continuidade a esse eixo e vamos conhecer os próximos tópicos que a Joana apresenta como viciações mentais. Passamos pelo outro slide já também. Esse ninguém, depois quando... E a sensação? E a sensação. Perfeito, então eu anotei errado, perdão. Excelente. Vamos só passar por eles então e a gente avança. Ótimo. Aqui. Então, ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva. Fenômeno normal no trânsito humano. Isso nós falamos bastante na semana passada. O que se deve evitar são o escamoteamento dela, né, a banalização, a dissimulação, mantendo-a intacta. O desdobramento dos seus prejuízos pelo remoer do fator que a gerou. Aí nós trouxemos outro conceito, que é o ressentimento, extremamente deletério para a nossa saúde psíquica e, obviamente, por consequência, fisiológica, corpórea. A autocompaixão, e aí nós também usamos outro termo, né? Compaixão, eu gosto muito dessa palavra, não sei vocês, mas dá para entender a conotação que a Joana quis trazer aqui por autocompaixão. A autocomiseração, a autopiedade, isso sim, bastante negativo nessa trajetória de desenvolvimento. Então, isso nós devemos evitar.
sentir sempre injustiçado, a vítima, o prejudicado, o perseguido. E o desejo de revide, mediante a agressividade, ou acompanhando o deperecer, aquele prazer mórbido e sórdido que sentimos pelo sofrimento daqueles que nos proporcionaram raiva, que foram veículo, instrumento da nossa raiva. O sofrimento do antagonista. Isso sim nós devemos evitar, porque aí nós conseguimos dar outra conotação para o nosso sentimento. Então aí não vira uma emoção perturbadora, vira uma potência que eu coloco uma energia para a autotransformação e para me posicionar no mundo, de forma a trazer as transformações nas quais eu acredito. Então, aí sim nós saímos dessa manifestação da raiva. E os 2 últimos parágrafos, quando algo ou alguém se choca com o prazer. Então, ela vai trazer algumas reflexões sobre por que certas pessoas nos suscitam raiva. Falamos na semana passada que às vezes só por respirar, só pela pessoa existir, respirar, o barulho que ela faz ao mastigar já dá aquela sensação de raiva, de descontrole, de aversão, de antipatia. Aqui ela vai trazer alguns outros critérios. Quando as pessoas nos impedem de sentir prazer, atrapalham a vivência do prazer. Isso, em geral, para as pessoas imaturas, traz uma exacerbada manifestação de raiva. O bem-estar de outrem ou afeta o seu lado agradável, desencadeia-lhe instantaneamente a chispa da raiva, essa faísca, que se pode apagar. Então essa que é a ideia. Houve o impacto, houve a incitação, nós podemos escolher, e essa escolha é relativa. No momento da manifestação da raiva, querer exercer autocontrole é algo um pouco insensato e imprudente. Seria melhor que o fizéssemos antes. No momento em que o complexo possui o funcionamento psíquico, a dinâmica psíquica, estamos possuídos naquele momento, infelizmente, a maior probabilidade é do ego o eu ter que assistir os estragos que aquele complexo que nos possuiu ocasiona no mundo e no outro, e depois de passar daquela febre da raiva, a gente vai ter que reparar, reconstruir, limpar. É o mais provável. Então seria interessante darmos esse passo. Já em treinamento, sentir que a raiva está se instalando, e antes dela alcançar esse alto grau de manifestação, a gente já atua. Isso que significa impedir que a chispa ateie fogo. Então, em vez de atear fogo, apagar essa faísca, dependendo da área que atinja, né? Então, isso que ela vai falar. O ideal será permitir que a descarga voluptuosa e abrasadora tombe sobre material não inflamável, logo desaparecendo sem vestígios. O que significa material não inflamável? Na psicologia analítica, a gente fala muito sobre o núcleo do complexo. Quando é tocado o núcleo do complexo, a pessoa ela vai muito rapidamente para a euforia, para aquela febre intensa da raiva. Ela perde o controle, ela é possuída, ela está fora de si. Aí nós falamos vários termos que as pessoas utilizam, né? Estava fora de mim, não sei o que aconteceu, não era eu. Então elas vão utilizando frases que elas pensam ser aleatórias, mas na verdade tem um significado muito real. Ela realmente estava fora de si, possuída por um complexo. Então isso é colocar num terreno extremamente inflamável. Reconhecer esses temas frágeis, mais sensíveis da nossa dinâmica, o que é impossível compreender por completo, assim, muito rapidamente, é um grandioso e longuíssimo trabalho, mas que deve ter início, constância e perseverança, é extremamente sábio, porque é dessa maneira que a gente que conseguimos nos preservar diante de situações que antes nos inflamavam, incendiavam a nossa dinâmica. Oi? Está vendo a parte da raiva e o prazer. Isso. Mas no caso, por exemplo, a gente se altera e vai chegando às vias de fato. raias da raiva, né? Sim. Quando a pessoa tem uma atitude ruim, uma atitude que está contra uma situação. Perfeito. Não acontece. Lógico, gera uma indignação. Né? E também chega, a gente com probabilidade chega a ser inflamado. Né? Perfeito. Então, esse é um posicionamento que nós conversamos bastante na semana passada e é interessante,
Porque eu não posso ser aquela pessoa que finge a bondade, que finge a serenidade. Não, sou imperturbável, não me afeto. Mas na verdade é mais fuga e covardia do que de fato uma vivência serena de um posicionamento. E essa covardia, na psicologia a gente até chama de covardia moral. Essa covardia moral nos leva a um estado de ressentimento. Porque a gente permite muitas posturas de injustiça, de violência. Isso não é o lado positivo, isso não é uma boa administração das nossas emoções. Isso não é uma boa postura de transcendência da raiva. Isso pode ser só fuga e covardia. Então, agora a gente precisa encontrar uma maneira correta de nos posicionarmos, para que esse posicionamento, que às vezes é mais impetuoso, é mais forte, potente, que é outra palavra que a gente gosta, nós vamos nos colocar no mundo. Isso pode gerar mágoas, isso pode gerar ressentimentos que as pessoas vão ter que administrar no próprio mundo íntimo, mas que em certas situações eu não posso abrir mão disso. Agora, seria interessante fazer isso sem o descontrole. O problema da raiva é o descontrole, porque no momento desse descontrole, o descontrole da potência que vira raiva, a gente já comete mais expressões de vingança do que de justiça. E chamamos de justiça o que na verdade é vingança. Mas é difícil apagar dentro da gente. Você sim. Não correta. Não digna, não correta, não justa. Um espaço. Isso. Aí você fica com aquilo remoendo. Com certeza. Não, mas aí que é a questão, a gente não precisa. Nós não precisamos da omissão. O problema é como fazer. Então, um exemplo para ser mais concreto. Vamos imaginar que no ambiente de trabalho você presencia uma corrupção, presencia um ato de injustiça. Você pode se posicionar. Agora, aquilo pode trazer certos prejuízos momentâneos para você aos olhos do mundo. De repente uma demissão, de repente uma relação não mais amistosa com um colega, uma perseguição. Então, nós somos capazes de arcar com as consequências de mantermos os nossos princípios. Só que eu não preciso me posicionar diante dessa injustiça com indignação, com violência, querendo vingança, mas sim querendo justiça. Lutar por justiça é diferente de lutar por vingança. Só que nós nos confundimos muito facilmente com esses conceitos. E na hora da raiva, ninguém vai assumir, não, o que eu quero mesmo é ferir, o que eu quero mesmo é ofender, o que eu quero mesmo é me vingar, porque eu estou muito possesso. Não, a gente prefere vestir, trazer uma vestimenta falsa, mas que passa a sensação de beleza. Não, eu estou lutando por justiça, eu tenho uma personalidade forte, eu falo a verdade, mas na verdade, de fato está sendo grosseiro e está só manifestando raiva. Então, mas isso é muito sutil. Como que eu vou reconhecer isso na prática, Nelson? É vivendo, se analisando, se observando, se estudando, se acompanhando e sendo absolutamente sincero consigo. Essa sinceridade a gente trabalha pouco. Deveríamos trabalhar mais. Nelson. Oi. Está sendo muito bom esses campos, porque eu estou pensando assim agora, o que me deixa com raiva, Certo. que faz com que brote esse sentimento dentro de mim, eu estou muito reflexiva assim, por quê? Isso, é uma pergunta perfeita. Sim. Eu geralmente estou por que aquela palavra que ele disse, eu não gostei, não bateu bem, eu tinha vontade de voar no pescoço, entendeu? Sim. Então, claro que eu não fiquei. Claro. Mas eu fiquei assim, por que veio essa sensação? Por que isso está ferindo em mim? É isso que eu estou fazendo agora. Essa é uma estratégia Então, fantástica. Aí agora eu estou parando, já não estou mais me enraivecendo com facilidade. Perfeito. Porque boa parte das coisas eu penso assim, para mim, eu sei a resposta porque ela estava dentro de mim. Com certeza. E isso remonta na nossa infância, adolescência, infância, para não falarmos de outras experiências temporais, para ficarmos só nessa existência. Remonta à nossa infância. Então, esses complexos que foram construídos ao longo da nossa jornada existencial, eles estão latentes, precisando da energia psíquica apenas, precisando dessa energia psíquica para se manifestar. Então, reconhecer essa postura de curiosidade é um passo que me ajudou também. Assim como eu vejo ajudou você, me ajudou também. Porque aí você vê mais como um exercício de desenvolvimento. Agora, se ele passar de um limiar, a gente vai jogar tudo fora isso de curiosidade, porque aí é muito provável que a gente vá no pescoço mesmo. Aí que a gente reconhece que é um núcleo. Aí você fala, nossa, eu sou capaz de sentimentos que eu não conseguia, de emoções perturbadoras que eu não conseguia assumir. Então, há pessoas ainda que não conseguem nem assumir esse estado. Não, eu sou incapaz disso, eu sou incapaz daquilo.
Depende muito das circunstâncias. Seria melhor que fôssemos mais prudentes. Nós somos capazes de coisas que nós ainda não temos condições de imaginar. Quanto mais formos capazes de imaginar e pensar, melhor. Porque nós nos preparamos com a sinceridade. Então, eu passei semana passada, na quarta-feira, inclusive, uma situação que eu estava protelando, eu estava relevando em relação aos vizinhos agora. Perfeito. Passou um ano, mas eles aprontam, enfim, aquela coisa que vocês lamentável. barulhos, alto, Sim. eles bebem, aí a coisa se transforma. E eu vou relevando, às vezes, Perfeito. foi relevando. E aí chegou uma situação que a raiva, Se instalou. ela se instalou, se manifestou, Perfeito. e aí eu fui com um sentimento de vingança. Sim, né? perfeito. Mas assim, são atitudes que precisavam tomar. Perfeito. E a gente eu criei essa coragem, inclusive depois uma advogada, um processo, agora Sim. Os caminhos necessários. Exatamente, entendeu? Sim. Mas assim, eu me sentia também um pouco meio acovardada, porque assim, né, todo mundo toma essa atitude. Sim. Aí, você dá uma passagem no pãozinho. Perfeito. Aí eu comecei a questionar, entendeu? Não é virtuoso ser bom. Exatamente, você começa a passar uma imagem, né, vazia, Sim. mas você olha, você fica doente. Certo, com certeza. Eu comecei a ter que ser ansiedade, porque, Sim. né, não. E aí, assim, a gente precisa mesmo, né? Perfeito. Esse impulso, dessa raiva positiva. É uma força, né? É o que a gente chama de virtus. Virtude vem de virtus, que é força. Sim. Então, a raiva ela tem essa força. O problema é a manifestação dela. Precisa ser uma manifestação em que eu me posiciono com a potência, mas sem o descontrole. Eu não vou ter aquele controle absoluto, é óbvio, mas eu preciso do equilíbrio. Para isso, o autoconhecimento. Eu não digo desse equilíbrio, por quê? Porque, manifestou-se a ansiedade, né? Sim, já estava remoendo há um bom tempo. Isso, porque a gente também vai aprendendo, chega uma hora que... Suportando além dos limites. Mas assim, ele precisava, porque é um tipo de gente, de pessoas, que não tem isso. Eles acham que eles podem tudo. Infelizmente. Eles não podem, né? Sim. Há leis. Não é nem uma questão espiritual, é uma questão de leis. Vivemos uma sociedade de direitos. E tem mais outras pessoas, a gente vive Exato. num bairro, né? Assim, de idosos, pessoas, né? Perfeito. E, enfim, gente que tem uma certa idade, que é mais sossego. Claro. Mas percebe, é lamentável, porque é por isso que nós estamos falando nessa jornada. Nós estamos no mundo e temos que ter conhecimento disso. Nós falamos, ser ingênuo também não é virtuoso. O mestre Jesus não tinha nada de ingenuidade, nada daquela inocência que a gente fala, aquela infantilidade. Ele reconhecia pelo olhar, pela presença, pela energia, sabia da mentira, da falsidade, tentando ser enganado, tentando ser prejudicado. Então, nós estamos num mundo, e essa ingenuidade que a gente aprendeu na cultura religiosa, que era uma virtude, não é um prejuízo. E temos que reconhecer que nós estamos num mundo em que as pessoas não gostam de estudar, não gostam de ler, não gostam de desenvolver, e infelizmente tem uma visão muito limitada de si mesmas. E a gente precisa aprender a se posicionar, sem que a raiva seja o instrumento escolhido. Percebe? Então, outras opções de ferramenta, outras escolhas de posicionamento de manifestação. Mas às vezes a gente sente até preguiça, né? A gente acaba sendo condescendente até por uma certa preguiça. Fala, não sei. Então, mas aí é uma escolha. O que nós não podemos é reclamar depois. A minha escolha foi ser condescendente. Ok, agora passou do limite. Então, perfeito, agora eu vou atuar dessa maneira. Nessa linha do nosso desenvolvimento. Quando, por exemplo, esse sentimento vem, situações com pessoas que estão acostumadas a gostaria de provocar. Perfeito. E aí a sua resposta, quando você percebe essas provocações, é silêncio. Perfeito. Depois, por exemplo, muito formalmente, Sim. já vamos falar. Sim. Mesmo que a gente falar. Prefere um afastamento. Isso. Até que a pessoa entenda que comigo não. Sim. É porque isso Não necessariamente. É mais importante ver como você se sente em relação à sua atitude. Não, perfeito. Mas com a sua escolha, percebe? Se a sua escolha te causa um ressentimento em que você se sente mal consigo mesmo, então, perfeito.
Então não há uma receita, eu tenho que me portar assim, eu tenho que fazer assim, é uma decisão muito particular. Até que chega um limite que você percebe, não, esse silêncio que eu estou utilizando, nesse momento está me incomodando. Aí você reflete, por que desse incômodo consigo mesmo? Não, agora talvez o silêncio não seja a melhor opção. Preciso me posicionar, mas como eu vou me posicionar? Qual é essa maneira? Em outro momento, outra situação? É sempre uma escolha. Por isso que o objetivo é estarmos o mais conscientes possível do processo. Às vezes passam dias, aí Exatamente. Sim. Então, e aí que a gente vai perceber, mesmo os adultos, as pessoas estão muito despreparadas para o diálogo, mas muito despreparadas. As pessoas não sabem conversar. E elas se acham o máximo na comunicação, estuda isso, estuda aquilo, não sabem dialogar, não sabem conversar, não sabem se comunicar. Você vai sentar para falar, olha, isso que você está fazendo está me incomodando, então, já começa uma discussão, já começa uma afetação com assuntos que não tem nada a ver com aquele momento, com aquela história. Então, mas aí é uma escolha, vai ser custoso. Então, percebe? Eu vou investir essa energia nesse momento? É o caminho que eu acredito ser o melhor? Aí é uma escolha pessoal, ninguém vai poder julgar por você. Esse ato de covardia moral é um julgamento muito pessoal. Senão alguém vai se considerar juiz da sua própria existência, da sua própria consciência. Essa não é a proposta. Esses dias um amigo falou, olha, é uma pessoa bem preparada. Eu não gosto de ser convergado. Eu falei, você, a maioria das pessoas. 99%. O que leva essa coisa de Sim. atriturar. Então, porque essa que é a questão. Diálogo significa não competição. E as pessoas já começam conversando competindo. Quem vai estar certo, quem vai estar errado, quem vai ganhar, quem vai perder. É sempre uma relação de poder. E se há uma relação de poder, não há diálogo. Se não há diálogo, não há entendimento. Mas isso a gente, infelizmente, vivemos nesse mundo. Agora, se nós pudermos cuidar do nosso desenvolvimento, para nós termos capacidade de dialogar, de refletir, de pensar, de nos comunicar, tanto melhor, né? Vamos entrar nos próximos, então, parágrafos. Ainda no eixo sobre a raiva. A raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima. Olha só que reflexão interessante que traz naquela questão da pergunta que foi feita aqui. Por quê? Aí eu vou conhecer a minha história, vou conhecer as minhas fragilidades. Por quê? E vou ver que há um certo problema de autoestima. Então, se a pessoa faz um comentário a respeito da minha aparência física, isso me suscita raiva. É claro que é desagradável, é incômodo, é uma indelicadeza, eu posso classificar de diversas maneiras. Isso é fato, é óbvio. Mas a questão é, como eu me posiciono? Se eu me posiciono com descontrole, significa que aquilo é uma ferida para mim. E eu preciso entender por que é uma ferida, muito mais do que competir com o outro. Querer convencer o outro, querer machucar o outro. Não. Reconhecer essa minha ferida na autoestima. É uma questão de inteligência. A pessoa me chamou de incompetente, me chamou de desqualificada, de nécio, de burro. Isso me afeta mais do que a minha aparência. Por quê? É uma questão espiritual, a pessoa me chamou de egoísta, a pessoa me chamou disso. Aí eu começo a perceber quais são os pontos. Ali na falha da autoestima, vai ter um erro de autoimagem. Eu estou me vendo de forma equivocada. Esse erro de autoimagem me torna suscetível à manipulação dos outros. E sentir medo, sentir raiva é me colocar vulnerável à subjugação. O outro tem poder sobre mim. Se alguém chamar de nécio, hoje em dia. É um pouco mais difícil, né? Não cai pro grupo, né? A gente não tem que se sentir até muito rápido. A língua portuguesa, infelizmente, não está muito em moda, né? Mas saiu sem querer, foi espontâneo. Mas isso é importante, a autoestima. E se comprazem no cuidado pela imagem que projeta. É aí que é a questão. Erro na sua visão de si. E segurança, né? Segurança íntima. Eu estou seguro de quem eu sou, de quem eu estou buscando ser. E a opinião do outro sobre mim pode me incomodar, pode me machucar, mas não precisa suscitar esse desequilíbrio chamado raiva. Então, nesses casos, ela cita a palavra que a gente acabou de trazer. A insegurança interior faculta a irascibilidade e vitaliza a dependência do apoio alheio. Aqui é muito tênue também o diálogo, porque a gente sempre vai precisar do apoio alheio. Nós somos seres gregários, nós vivemos em comunidade, em coletividade. A questão é o grau em que eu me coloco como dependente da opinião alheia.
Nós chamamos isso também de espelhamento. É muito importante e é gostoso quando você recebe um comentário positivo de algo que você fez, de algo que você está vestindo, ou seja, a qualquer nível. É gostoso receber um elogio, um bom comentário, algo gentil, um ambiente cordial. Lógico, então, senão as pessoas às vezes se colocam num posicionamento de que elas não podem viver no mundo e sentir isso. Não, preciso me obrigar a não ser assim. Não, você não vai estabelecer relações humanas, você vai estabelecer relações artificiais. Agora, veja o quanto você depende disso. Qual é o seu grau de dependência dessa aprovação alheia e desse espelhamento? Aí, em geral, quando esse espelhamento falta na infância, mais eu vou ter necessidade dele na vida adulta. Então, muitas vezes acredita-se que uma educação virtuosa para um filho, para uma filha, é sempre algo muito rígido, beirando um pouco a grosseria, muito, às vezes, estúpido, meio distante, porque eu não posso criar uma pessoa fraca, isso, aquilo. São concepções equivocadas. Disciplina é diferente de você ter um relacionamento familiar onde o espelhamento é positivo. O espelhamento com o filho, muito legal que você fez, isso é bacana, olha que inteligente, isso não está legal, isso tá bom. Você vai construindo o espelhamento a esse apoio, para que depois a criança, ao se tornar adolescente, jovem, adulto, ela consiga fazer um pouco por si mesma esse espelhamento. Ela tem uma referência psíquica de um espelhamento positivo de quem ela é. Se a gente tem essa falta, a gente precisa construir isso. Não buscar culpados. Então faltou isso para mim, agora eu me entendo, então eu não tenho o que eu possa fazer. Não, muito pelo contrário. Agora que você entendeu, há muito o que se fazer, para que você dependa menos disso. E também reconheça quais são os ambientes adequados. O grande problema é quando a pessoa precisa desse apoio de todo mundo. Não, ninguém pode me contrariar. Não, pera lá, todo mundo me contrariar, aí já também é exagero. Ninguém me contrariar é outro extremo. Então, eu preciso encontrar o meu ambiente. Há pessoas que não vão gostar de mim, há pessoas que vão gostar de mim, e eu lido bem com isso. Não preciso convencer a todos. Na verdade, convencer a ninguém, que se forem gostar de mim, isso vai ser espontâneo. Então, eu estabeleço relações positivas. Por isso que a amizade também é uma relação muito importante. A conjugalidade, a amizade, a relação pais e filhos, e aí por diante. Então, porque em conflito, não racionaliza as ocorrências desagradáveis, preferindo reagir. Então, aí realmente ela se infantiliza, ela reage. E aí perceba como algo que aconteceu no presente faz uma referência a uma dor do passado. Há uma falta de amor no passado, há uma falta de cuidado, há uma falta de autoestima no passado. Então, reconhecer esses momentos em que a nossa psique regride e a gente se infantiliza é ótimo, porque eu percebo ali o sintoma de uma ferida. Eu vou poder cuidar dela. Eu não vou estar mais exposto a isso. E, infelizmente, há pessoas que conseguem fazer bem essa leitura das nossas fragilidades, das nossas feridas, e gostam de provocá-las e de atuá-las. E depois se comprazem com o nosso estado de raiva. E nos culpam por ficarmos perturbados com raiva. Mas não reconhecem que foi um longo processo de provocação e perturbação. Ou seja, não foi possível dispor de tempo e de cuidado para que cuidássemos de nós mesmos. Desse autocuidado. E talvez o ambiente não seja o adequado. Então, se tivermos a opção de fazer escolhas dos ambientes, devemos fazer. Agora, é óbvio que a gente não tem que cair na ilusão de que eu vou poder escolher tudo. Ambiente, pessoas, o tempo todo. Não. Nós estamos convivendo no mundo. Mas é interessante que as pessoas reclamam bastante dos momentos em que elas não têm opção. Mas quando elas têm opção, elas escolhem um ambiente tóxico. Então, esse ambiente não tem como, porque no momento é o meu trabalho, é isso, é aquilo, preciso frequentar, estou me organizando. E ela reclama. Aí no tempo que ela pode escolher outro ambiente, ela vai para o tóxico igualzinho, mesmo que ela está reclamando. Então, percebe? Não faz sentido. Agora, tem que ver se essa escolha, qual é o grau de consciência dessa escolha, para que ela consiga fazer as mudanças necessárias. É nesse sentido, construímos a nossa segurança. A gente só não pode ir para aquele extremo que a gente vê nas redes sociais, que isso também às vezes me chateia, me entristece ver as pessoas tomando esse caminho, aquela questão, só importa amar a mim mesmo. Eu me amo, e se eu me amo, está tudo resolvido, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. São só mentiras. Tá? Não acreditem nisso, o ser humano não é esse o caminho do nosso desenvolvimento psíquico. Isso aí está mais para desespero. E a linha de tratamento é um fortalecimento do ser humano, mas no sentido de se tornar um robô. Exato. Em relação falso, artificial.
Sim. Totalmente o self, né? Exato. Então, e aí ele acredita que para viver no mundo ele precisa realmente amar só a si mesmo. Isso é um auto-amor totalmente deturpado, sem sentido. Nós somos seres relacionais. Isso vai trazer só frustração e mais problemas psicológicos para que a pessoa tenha que trabalhar. Aliás, o problema é quando a pessoa diz que se ama, Sim, em primeiro lugar, se ama, perfeito. né? Porque ela alega que se ela não amar ela primeiramente, eu vi um monte dessas coisas, Sim, como ela vai amar o outro. perfeito. Isto vai demorar muito para amar o outro, né? Mas você está entendendo, se você amar só você, Sim, só você, fica complicado você amar o outro se você ama primeiramente você. sim. E também como que você vai aprender a amar a você, a si mesmo, se você não está em relação com o outro, Se você não com o mundo? Como que se dá esse desenvolvimento? Então, a gente faz o recolhimento, a gente faz o estudo, que a gente até chama de subir a montanha. A gente sobe a montanha, vai para o estudo, meditação, introspecção. Eu gosto muito disso, não sei vocês também. Tenho muita tendência a essa fuga. Mas aí eu percebo, não, agora já está transcendendo demais. Aí está sendo fuga, não está sendo momento de introspecção. Porque depois tem que voltar para o mundo. Se eu não voltar para o mundo, não voltar para as relações, eu não me desenvolvo. Não é possível só eu fechar os olhos e passar 30 anos meditando, pronto, atingir a iluminação. Estou indo embora daqui. Não é assim que funciona. Então, é na relação que nós nos desenvolvemos. Então, é um equívoco, infelizmente. Mas que muitos acreditam. E não percebem que é mais sintoma de carência, sintoma de medo, do que realmente mudança. Então, não racionaliza as ocorrências desagradáveis, preferindo reagir. Aí que é o problema da raiva. Uma reação, não ação. Lançamento de uma cortina de fumaça para ocultar a sua deficiência. A agir afirmando a sua autenticidade. Agir afirmando a própria autenticidade, esse é o caminho. E eu preciso de potência para isso. Aquela emoção forte, aquela energia, aquele vigor e vitalidade. Agir com autenticidade. Mas não reagir, porque eu estou querendo dissimular a minha imagem. É como se eu não me acreditasse suficientemente inteligente e quero esconder isso do mundo, e quando alguém percebe e me faz uma ofensa em relação à minha intelectualidade, é como se aquilo fosse uma exposição muito grande para o mundo, que eu estou tentando enganar o tempo todo. Como alguém vai lá e me expõe dessa maneira? E a pessoa entra em surto, a pessoa entra em profundo desequilíbrio. Agora, ela não consegue fazer uma ponderação, porque aquilo é uma opinião de uma pessoa, que muitas vezes pode estar também frustrada, decepcionada, irritada. Isso não é uma justificativa que a autorize a ser ignorante, mas foi a capacidade dela. O que ela foi capaz de ser naquele momento foi ignorante. Esse é outro equívoco que a gente pensa. Por buscar compreender, a gente pensa que está justificando, e aí sendo passivo, e aí aceitando, e aí sendo condescendente. Não, a gente está buscando compreender para que possamos escolher o nosso posicionamento no mundo e trabalhar as nossas dificuldades, mas não justificar a ignorância do outro nem a nossa. Mas se ele vai ser capaz de enxergar isso, não é uma tarefa, ainda bem, que nos compete. Eu acho que assim, agora falando um pouco espiritualmente, Sim. a gente tem também esse apoio, né? Porque assim, Lógico. a gente sempre tem, eu sempre peço, estou fazendo isso. Isso, perfeito. Assim, a gente acha na lei, e a lei dos homens, tem as leis divinas. Então a gente pergunta, né, sempre se o que a gente vai fazer dele, perguntar se a minha ação vai prejudicar alguém, se for, então, alguma coisa pode dar errado, então eu vou entender que não é esse caminho. Perfeito. Estar atento, observando, refletindo. Isso, porque senão a gente também pode entrar, né? Exato. A autoenganação. Exatamente. E é muito provável que a gente entre. Só que a gente precisa reconhecer o mais rapidamente possível. Porque se a gente fica naquela postura só de usar a razão, por isso que a gente falou muito da razão no livro Plenitude, é óbvio que é uma ferramenta extraordinária, extremamente importante, tem que ser desenvolvida. Mas só ela não basta. Senão a gente entra num labirinto de conjecturas e especulações e não age no mundo. E fica paralisado. Não faço, não faço, mas isso, mas aquilo, pode acontecer aquilo, pode acontecer isso, pode acontecer. É certo, é errado. Fazemos isso até o esgotamento. Mas depois a gente vai precisar agir. E aí sim, os fatos vão mostrar, não, estava errado mesmo. Não, estava certo. E aí eu pondero e corrijo. É engraçado que assim,
eu não sou a única prejudicada ali, as outras Claro. vizinhas também. Sim. Aí o que eu fiz? Fui consultar, assim, gente, vamos entrar, né, assim, uma ação Coletivo? Posso falar a resposta? Não. Não. Não quero me envolver com isso. Exatamente. Sim. Eu falei, gente, então Tá tudo certo. eu assumo. Perfeito. Então pressupõe que é só você Eu incomodado. boto a cara para bater, porque só você não tem que ser minhas testemunhas, né? Sim. Tem que ter as testemunhas, né? Mas caso elas não queiram, também elas não serão. Exatamente. Faz parte das circunstâncias. E aí eu fiquei assim, eu não senti raiva, olha que interessante. Sim. A gente sente compaixão nesse momento, porque você reconheceu a luta que foi para você Sim. superar essa dificuldade e dar esse passo. Isso. Então, olha só como faz sentido, é o entendimento. Por isso que a gente não sente a raiva. Quando a gente entende quanto custou superar aquele vício, aquele equívoco, aquela dor, a gente sente compaixão pelo outro, não raiva. Agora, quando aquilo ainda incomoda a nós mesmos e eu não quero resolver, quando eu vejo ele reverberando no mundo, eu quero brigar com o outro, mas na verdade ele é só um instrumento para eu brigar comigo mesmo. Eu senti assim, sabe? Não tem jeito, é problema, concorda, já por isso que a gente vai perder amizade. Sim, lógico. Né? Mas é isso mesmo. E aí, graças ao quê? Esse curso que a gente está fazendo. Né? A Joana. Então, Sem assim, dúvida. olha como a gente já vai pondo muita coisa aí para Perfeito. esse despertar nosso aqui, né? E essa que eu acho fantástico os livros da série psicológica por conta disso. Ela nos ajuda a entender os textos religiosos. Então, você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo novamente, depois de ter lido essas obras, vocês vão ver outra leitura. Cada um vai fazer outra leitura. Aí você estuda mais um pouquinho sobre si mesmo, psicologia, mente. Aí você vai ler o Sermão da Montanha. É outra leitura. Não é mais aquela superficialidade, aquele conflito, certo e errado, aquela moralidade rasa. É um mergulho mais profundo. Isso é muito... ainda bem que nós temos essas obras. Né? Graças a Deus. Então, as leis soberanas não existe, nas leis soberanas só item punitivo ou gerador de violência. Tudo contribuindo para a harmonia geral, inclusive as ocorrências que parecem desconcertantes. Isso é interessante até pelo comentário que você acabou de fazer. Porque é relativo a essa questão, estou prejudicando, não estou prejudicando, estou fazendo, não estou fazendo. Tem gente que vai interpretar, mas pera lá, eu não posso, às 11 da noite, ouvir a música altíssima, porque aquela chata está fazendo aquilo. Então, na perspectiva dela, você está prejudicando. Percebe que é uma questão relativa? Vai depender do conceito de justiça. Mas você sabe que você está lutando por um direito nobre, um direito que é válido, justo no seu entendimento. Então, está correta a ação. E aí você vai ver os desdobramentos disso, até nós alcançarmos um entendimento ainda maior do que é. Agora, isso significa sinceridade consigo. Esse é o passo importante. Senão nós ficamos nesse labirinto, nós ficamos nessa roda sem fim. E não agimos no mundo. E aí beira bastante a covardia novamente, né? A covardia moral. Partindo-se do princípio pelo qual se considere o ofensor alguém que está de mal consigo mesmo ou enfermo, sem dar-se conta, o conteúdo da raiva diminui. E olha que interessante o que a Joana coloca. Ela não está falando que não há conteúdo de raiva. Você vai continuar sentindo uma certa raiva, mas o que aconteceu? Qual foi a palavra que ela utilizou na sequência? Diminui. Significa que você não vai ter aquele descontrole, aquele surto. Então, por isso que a gente fala das análises. Não é que eu estou justificando o comportamento desequilibrado do outro. Estou compreendendo para que eu, por minha vez, não me desequilibre também. Não é necessário o desequilíbrio e a violência para lutar por justiça. Esse que é o equívoco. Para eu ser respeitado, eu tenho que ser violento. Ainda está isso batendo no nosso inconsciente, porque foi algo que foi trabalhado durante muitas eras na evolução da humanidade, quase filogenética. Você tem que ser violento para ser respeitado, você tem que gritar para ser ouvido, você tem que... Olho por olho, dente por dente. Então, percebe? É uma herança ainda que a gente carrega, é difícil dissolvê-la. E esse é o nosso exercício. Dissolução dessas heranças que no passado faziam sentido para nós, mas hoje nós percebemos que não faz mais sentido. E aí que é realmente o alto valor. O problema é quando eu reconheço que aquilo não faz mais sentido para mim,
e eu não consigo mudar. É aí que incomoda, é aí que machuca. Agora, se você reconhece que algo que você fez, algo que você acreditava, não faz mais sentido para você e você consegue mudar, qual que é o problema? O peso do passado, ele não é avassalador, ele não vai te derrubar. Porque você sabe que foi aquela caminhada para chegar até aquele ponto de entendimento. O problema é, depois do entendimento, ainda não conseguir mudar. Isso nos fere, isso nos incomoda. Aí que a gente tem que investigar quais são as travas que a razão avançou, mas a minha psique como um todo não acompanha. Aí fica aquela raiva ainda do dia. Exato. Pesada, por isso. Perfeito. Aquela birra, né? Eu não sou atendido, Deus não gosta de mim. Aquela indignação, vitimização. Está sempre indignado, revoltado. Quase como um adolescente, né? Então, a gente passa por essas etapas, mas não percebe que não é só um passar biológico, precisa ser também um avançar psicológico. A vida vai ser injusta? Às vezes a gente fala com os alunos. Os alunos falam, nossa, mas é injusto porque não fui eu que fiz, foi o outro fulano lá, mas agora a turma toda está tendo consequência. É isso que ele vê numa sociedade. A vida é injusta. Eu estou tendo que enfrentar uma burocracia imensa, porque no mundo há mentirosos. Eu não gosto de mentir, mas como todo mundo mente, hoje tem que ter contrato, tem que ter assinatura, tem que ter cartório, tem que ter carimbo, tem que ter tudo. Tudo isso custa uma fortuna. E se eu não fizer, eu não participo da sociedade. É injusto? É. Mas eu preciso aprender a lidar com isso como adulto. E aí fazer o que me compete para conseguir mudar essa realidade na minha proporção, na minha capacidade de ser humano no mundo. Não ficar sentando, reclamando, chorando, resolva para mim, isso não está certo, está errado. Não funciona. Então o conteúdo da raiva diminui e até desaparece, graças à racionalização da ofensa. Esse é um grandioso trabalho. Aí você vai conseguir manter a sua serenidade e resolver aquele conflito de forma mais inteligente. Então, muito importante o poder do pensamento, a capacidade do pensamento e até uma certa capacidade de argumentação. Por isso que o estudo é importante. Outra frustração que o ser humano tem, e decorre até um pouco do mau uso da língua portuguesa, é esse. Ele entra numa argumentação, a pessoa está desequilibrada, ele não consegue manter a serenidade, pensar nas palavras adequadas, construir uma frase para poder verbalizar. Aí ele já vai para agressão, para gritaria, para violência. Falta estrutura. A resignação, foi um termo até que foi citado antes aqui, né? A resignação não impede que se lhe dê expansão. Olha que interessante. A resignação não impede que se lhe dê expansão. De quem? Da raiva. Para logo após eliminá-la. Então, chorar, considerar a ocorrência injusta, descarregar a emoção do fracasso, gastar a energia em uma corrida ou num trabalho físico estafante, projetar a imagem do ofensor, quando for o caso, no espelho, elucidando a raiva até diluí-la, são admiráveis recursos, dentre outros para anular os seus efeitos danosos. São estratégias. Então veja, em vez de construir uma autoimagem totalmente falsa e equivocada, de que eu já sou imperturbável, aí eu não uso essas estratégias que eu acho, não, essas estratégias são para os mortais, eu já estou assim. É só errar mais e mais. Então, é óbvio que essas etapas apresentadas não representam a culminância do desenvolvimento humano, não representam a plenitude da condição humana, é óbvio, mas é um trajeto que me ajuda para, passo a passo, alcançar um estado mais próximo da imperturbabilidade. Então, eu estou muito estressado, com muita raiva, vou aproveitar, eu sou mais físico, então eu vou para um esporte, eu vou para uma corrida, eu vou para a academia, ou não, eu prefiro uma música, eu sou mais artista, prefiro a arte, não sei, cada um tem a sua ferramenta. Mas o importante é reconhecê-la, saber qual é. Mas as pessoas caminham tão alienadas de si, que não sabem nem quais são os recursos que funcionam. Como num caso de insônia, por exemplo, a pessoa fala, você já pensou nisso? Ah, não sei que funciona para mim. Ela já vai para o mais rápido, para o mais fácil. Alguém que determina, faça isso, tome isso, faça essas etapas, que aí, às vezes não vai funcionar para ela. Então, ela tem que entender um pouquinho da sua própria dinâmica psíquica. E aí escolher, como a Joana disse, dentre outras muitas ferramentas para que ela consiga dar vazão
vazão a essa emoção perturbadora, dá vazão a essa raiva. É um conceito na psicanálise que a gente chama de sublimação. Ela trouxe um pouco dessa sublimação, o trabalho físico, a pintura, a meditação, não sei. Cozinhar, aí vai de cada um. Entrar em contato com a natureza, refletir, mentalizar, trazer a pessoa, aí vai começar uma discussão, depois você consegue resolver ali com a imagem psíquica da pessoa, né? Só não vale trazer a pessoa mentalmente para ficar imaginando uma luta física ali, que aí não vai resolver muito, né? Nossa. Chorar é bom, então? Fantasticamente bom. Muito importante. Porque ultimamente eu tô, assim, não tô chorando, sabe? Sim. Não quero chorar porque eu quero, assim, não. Ser forte. Eu tô pensando, mais ou menos por aí. Eu não preciso de chorar, por exemplo. Sim. Eu já estava caindo nessa, né? Então agora eu preciso. Percebe a importância? Mas isso, de novo, é algo arraigado na nossa cultura. Principalmente quando há a divisão de gênero no masculino. Sim. O homem que chora, ele é considerado fraco. Mas como assim? Quem disse que chorar é uma fraqueza? Agora, lógico que vai depender, há muitas formas de manifestação. É uma dor física que te fez chorar? Ótimo, também é válido, ok. Agora, você está chorando, há pessoas que choram de raiva. Ela está com tanta raiva que ela está chorando, ela não consegue se conter, porque aquilo é uma manifestação física. Chorar de saudade, chorar de tristeza. Então, o choro, ele tem um papel muito importante na nossa vivência psíquica daquela imagem, daquela situação, daquela emoção, daquele sentimento. Então, não chorar não é sinônimo de ser forte. Chorar também não é sinônimo de ser fraco. Agora, quando a gente usa a perspectiva, ele está chorando, no sentido do reclamão, sabe? Ele é um chorão, ele está chorando, reclamando. Aí é o mau uso do termo, é outro significado. Nós não estamos falando desse tipo de choro. Nós estamos falando daquele choro profundo. Você imagina, a beleza também nos faz chorar. Um ser humano, quando não consegue chorar diante de uma magnífica obra, está totalmente dessensibilizado. Essa dessensibilização que nos foi vendida como uma ideia de força e virtude é um desserviço tremendo. Eu repensaria. Mas lógico, é uma decisão de cada um, né? Não, eu era muito chorona. Entendi. Eu era chorar, assim, eu era muito sensível. Verdade? Sensível, é diferente. Aí, como eu era muito sensível, eu me emocionava muito fácil. Se manifestava. E quando tinha alguma coisa assim que doía, que me machucava, Perfeito. Eu chorava. Agora eu estou mais firme nesse quesito. Entendi. Eu choro. Mas é possível, então, isso que eu ia dizer, é possível ficar firme e chorar ao mesmo tempo. Um não exclui o outro. Chorar não significa que não estamos firmes. O problema é quando vem uma situação e me desestrutura. E aí, por isso que o pânico foi o outro eixo, no outro capítulo. Aí gera uma sensação de pânico, que eu fico paralisado, eu não consigo fazer. É muito melhor, então, que eu consiga chorar, elaborar todo aquele sentimento, toda aquela situação, imagem psíquica, muito melhor isso do que ficar paralisado. Tem alguns choros que é a própria alma. Nossa, totalmente, isso é fantástico. O corpo, né? É profundíssimo. Assim, esses momentos mais profundos em mim, eu vi a diferença assim, quando meu filho mais velho, que é autista, até uns 4, 5 anos, 6 anos, que eu não tinha ideia de até onde ele ia conseguir chegar. Ao mesmo tempo que eu fui percebendo que realmente era um quadro de autismo e aquela definição do futuro era um negócio assustador. A alma doía, era só um reflexo. Claro. Então, e esse termo é muito bom. O choro, ele é uma manifestação. Ele não é bom ou mal em si. Agora, se eu uso, por exemplo, o choro para conseguir piedade dos outros, para conseguir admiração dos outros, aí percebe? É outro uso. É uma visão utilitarista, é uma intencionalidade, aí é a questão da intencionalidade. Agora, se eu sinto aquela emoção e ela me leva às lágrimas, contê-la é um desserviço. A prece de compaixão pelo ofensor e de autofortalecimento possui o miraculoso condão de diluir as vibrações da raiva, erradicando-as. Aí já é um outro passo. Então aí você viu o primeiro passo, a mentalização do conflito, da pessoa, o trabalho físico, o esporte, a pintura, nós estamos numa etapa. Agora, conseguir passar para o próximo passo, que depois disso, eu consigo numa oração,
pedir a intercessão pelo meu ofensor e o fortalecimento para ele, já dei um próximo passo. Então, nós vamos galgando esses passos de desenvolvimento. Aí já é outro entendimento, que aí de fato eu reconheço aquele ser, aquela criatura, aquele humano, aquela pessoa como um doente, como alguém que está precisando, e eu também como alguém que está precisando, no mundo da raiva. Adoeci-me, preciso de ajuda. Então, outro comentário muito importante, nesses momentos em que eu sinto dúvida, fazer a minha oração, pedir uma orientação, pedir um esclarecimento, sentir a presença, a companhia dos benfeitores, dos irmãos espirituais que desejam o nosso bem, o nosso progresso, isso é extraordinariamente importante, extremamente salutar, e deveria ser um hábito, uma constância. As ondas mentais perturbadoras da raiva sobre as células afetam-as. E a inconsciente necessidade de autopunição pelo acontecimento facilita-lhes a degenerescência. Olha que reflexão interessantíssima. Ondas mentais perturbadoras da raiva. Então, aquele que está sentindo a raiva, não conseguiu utilizar outros recursos. Afeta as células e a inconsciente necessidade de autopunição. Inconsciente, ou seja, não tenho consciência disso, mas eu me saboto. Por quê? Eu me considero um pecador. Eu me considero alguém que vai ser punido pelo divino. E lembra a relação do divino com o inconsciente, com o nosso inconsciente. Então eu vou criar situações sem eu perceber para que eu vivencie uma dor desnecessária, para pagar pelas minhas dívidas, para pagar pelos meus erros. Essa autopunição é muito presente no nosso momento psicológico e muito complicado e perigoso. Isso facilita ainda a degenerescência do próprio corpo. Olha só até onde vai a reflexão. A possibilidade do desarranjo orgânico, da desarmonia fisiológica ser uma autopunição inconsciente. Existe essa possibilidade, um descontentamento profundo consigo. A depressão também dialoga um pouco com esse comentário. Um descontentamento tão grande de si, uma tristeza tão profunda consigo, com a vida, que a pessoa prefere morrer. E muitas vezes desejaria ter certas doenças. Quantas pessoas já não pensaram, se eu já tivesse uma doença assim, assado, já acontecesse isso, aquilo, e já... Então, uma necessidade de querer a dó e a compaixão no sentido negativo, né? A dó e a piedade do mundo, ser o coitado, a vítima, porque está pagando uma penitência, autopunição. Isso também não é o caminho. Assim, ter raiva é sintoma de ser sensível. A sensibilidade. E a sensibilidade é algo que precisamos desenvolver. As pessoas não desenvolvem por medo da sensibilidade. E acreditam que isso vai ser lido como uma fragilidade. E muitas vezes o é. Então, não sejamos ingênuos. Pode ser lido como uma fragilidade, mas eu entendo que o outro está lendo como uma fragilidade e estou preparado para as ações que ele vai escolher ter comigo, acreditando no fraco. Só que quando ele tentar as ações, vai encontrar um ser potente, não fraco. E eu não vou precisar fingir ser potente, porque eu sei que ser sensível não é ser fraco. O equívoco não está em mim, está no outro. Então a leitura que o outro faz de mim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Lógico que é importante, acabamos de falar do espelhamento, do apoio recíproco, óbvio que é importante. Mas a gente tem que entender que há limitações para isso. Reconhecer essas limitações e não dar tanto valor para a opinião do outro a ponto de transcender a minha própria, de sobrepujar a minha própria. Então, o outro me vê como egoísta. Tá certo, é o direito dele, talvez não, eu sou, mas talvez não no grau que ele acredita que eu seja, mas se ele quer me ver assim, é como ele está me vendo. Ele me acredita dessa maneira. Qual que é a vantagem de eu dedicar o meu tempo precioso, a minha saúde, a minha energia, para tentar convencê-lo de algo que eu já sei que eu não sou? Importa eu saber que eu não sou. E digo mais, se tivermos convicção de que realmente não somos, a vontade de entrar em conflito com a pessoa é mínima, é desnecessária. Praticamente nem suscita aquela vontade de chegar lá e falar, olha, eu não sou isso. Não há nenhuma necessidade. Porque se a pessoa não vê, falar
não vai adiantar nada. Eu sabendo que eu não sou, ela é incapaz de enxergar que eu não sou, ou ela está mentindo para si mesma, aí pode ser qualquer fator dela. Desnecessário entrar nesse embate, nesse conflito. Aí é um exercício de sabedoria. Assim, ter raiva, então, é sintoma de ser sensível, e bem canalizá-la até a sua diluição é característica de ser humano lúcido e saudável. Então, nós não queremos a insensibilidade, a indiferença, a apatia. Vimos no livro Plenitude que isso é um adoecimento psíquico. A pessoa não se afeta mais com nada no mundo, apática, não tem mais sentimento, não sente a emoção, seja no momento de alegria, no momento de tristeza. Muito mais difícil depois da recuperação. A raiva obnubila a razão. Outra palavra belíssima, né? Tão pouco usada, triste, né? Obnubilar é confundir, é ter nuvens no pensamento. A raiva obnubila a razão e precipita o ser em profundos fossos de alucinação. Então nós não queremos canalizar a nossa potência para essa manifestação. E quando sentimos necessidade de fazer isso, a gente vai ponderar, pensar, perguntar o porquê, reconhecer as próprias feridas, os próprios complexos e trabalhá-los. E diz a filosofia oriental e também o cristianismo que chegaremos a ter a capacidade até internamente, não é necessário expressar isso, mas de agradecer. Agradecer porque foi um instrumento de autoconhecimento. Por isso que a gente fala dos professores, aqueles que nos irritam, aqueles que incomodam, aqueles que suscitam raiva. Se bem trabalhado, a gente vai perceber aquilo como uma grandiosa oportunidade. E aí vem, na leitura de um livro também muito interessante, esse eu estou relendo, que eu vou fazer uma palestra sobre esse livro, mas aí é para psicologia, que é o Bardo Todol, livro tibetano dos mortos. Quando a gente tem essa compreensão, eles dizem que tudo nos é favorável. Tudo nos é favorável. A gente consegue transitar por esse mundo reconhecendo oportunidades de desenvolvimento e não problemas, sofrimentos, dores sim, mas não problemas e sofrimentos. Só que para chegar nesse nível, aí é a escolha de cada um, quanto vai caminhar, quanta energia vai dedicar, quanto trabalho vai fazer, escolha pessoal. Essa frase de expressão que a gente diz, né? Quem cego de raiva. Cego de raiva, obnubila a razão. Estou fora de mim, estou cego. Percebe que a gente, sem querer, muitas vezes expressa com precisão o que está acontecendo. Realmente cegos de raiva. E é isso que nós não queremos. Estar inconscientes. Por isso, e aí é outra questão de reflexão importante. Também na filosofia oriental, e eu acho que isso combina muito também com o cristianismo. Para os monges, consumir álcool, mesmo em pequenas quantidades, não faz sentido. Por quê? Qual que é a resposta deles? Eu quero estar o mais consciente possível. Se o álcool me torna menos consciente, eu já sei que estou muito inconsciente, não vou consumir. Então, não consumir nada que favoreça o meu estado de inconsciência. Você pode falar, falei do álcool porque ele é mais concreto, mas a gente pode falar sobre qualquer coisa que eu consumo. Leitura, lazer, hábitos, qualquer coisa. Se favorece o meu estado de inconsciência, não quero. Então não é porque é proibido, é certo, é errado, não quero entrar nesse mérito, é mais do que profundo do que isso. Não me importa se me é permitido por leis do homem, eu não quero. Mas por que você não quer? Eu não quero por conta dos meus princípios, dos meus valores, de uma escolha consciente de como eu vou direcionar a minha existência. É mais pessoal e menos coletivo. E aí seria ideal, porque aí os gregos também acertam muito, né? Quando conseguimos esse estado em que as pessoas fazem essa autogestão, precisaríamos de tantas leis? Não precisaríamos de leis. Por isso que Platão diz, uma sociedade, quanto mais leis ela tem, mais doente ela é. Eu preciso de coerção, regulação externa. E no seu exemplo é muito, muito bom, é feliz o seu exemplo. A pessoa não conceber que ela está incomodando o outro, é um nível de alienação total, de egoísmo absurdo.
Não percebo que eu estou incomodando o outro. Tá, às vezes a gente não percebe, mas aí o outro vem e fala, você está me incomodando? Eu não consigo ouvir. Eu não consigo ali entrar numa relação diplomática, de respeito. Eu já me sinto ameaçado, porque eu vou ter que mudar um pouco do meu comportamento para que o outro também tenha bem-estar. Então, ainda estamos longe, né? Triste ver a distância, né? Mas pelo menos nós escolhemos caminhar. A caminhada é longa, mas nós escolhemos dar passos, passo a passo. Quando ofendido, o indivíduo deve expressar os seus sentimentos ao agressor. Tudo que nós estamos falando. Mas aí é a forma, né? Aos amigos, sem queixa, sem mágoa. Porque senão a gente começa a apelar também, né? A pessoa nos magoou, a gente quer levantar um histórico de décadas de quão ruim a pessoa é, absurda, demonizando, mas não é necessário fazer isso. Nós estamos falando de algo concreto agora, estou discutindo sobre isso. Discutindo também não é a palavra adequada, que ela tem uma conotação já pejorativa. Dialogando sobre isso que aconteceu aqui. Não vai trazer todos os aspectos. Você coloca a pessoa na defensiva. Então falta sensibilidade e intelecto para conseguir dialogar. A pessoa já está numa posição desconfortável, porque convenhamos, alguém chegar agora para nós e dizer você está me incomodando, é algo que não é tão agradável de ouvir. Nós não estamos nesse nível. Então já vai ter uma situação que a gente vai ficar um pouco receoso, um leve incômodo. Aí a pessoa continua ofendendo, trazendo mais coisas, trazendo o passado. Não, pera lá, então, eu sou a pior pessoa do mundo. E aí já vai para o irracional. O problema que suscitou o diálogo já foi para o espaço, ninguém lembra mais, já virou algo pessoal, passional. Então, mas por que trazer isso? Aí você percebe que você não estava só querendo resolver aquela situação. Você estava querendo uma oportunidade para se vingar também. Para cutucar, para causar dor. Porque o que vale para o outro nem vale para nós. Se a gente se incomoda quando alguém nos leva até o nosso limite e depois reclama porque nós sentimos raiva, a gente não pode fazer isso para o outro também. Se eu percebo que a minha ação já está levando a pessoa ao desequilíbrio, o que seria sensato fazer? O que vocês fariam? Para de falar. Não, está tudo bem, conversamos depois. Não, está ok, está tudo certo. Não é o momento. Isso, o próprio Marco Aurélio, imperador romano estoico, no seu livro Meditações, que é um diário fantástico, ele traz isso. O que vai adiantar eu querer dialogar com alguém perturbado? Que alguém que está com raiva. Então você vai levar a pessoa até o estado de raiva e desequilíbrio e vai querer resolver o que com ela? Então você percebe que já está sendo demais para ela, resolução você sabe que você não vai conseguir. Então se não for nada absolutamente grave, uma questão de vida ou morte, uma questão muito disciplinar, tem que ser resolvida já. Pondere, reflita, administre melhor as situações. Isso é ter inteligência no relacionamento. Isso é uma boa condução. Mas geralmente é isso que acontece, as pessoas sabem fazer isso. Não sabem fazer, né? Não está nem percebendo que o outro está começando a ficar com raiva, ou percebe e gosta, e ela própria já também está gostando de sentir raiva. Nós estamos indo para o conflito. Está chegando a hora da briga, da confusão. Ou aí já vem a comemoração, né? Conseguir desequilibrar. Então, esse gostinho também não proporciona ao outro, sabe? Mesmo que por dentro aquele turbilhão, manifeste a elegância, a postura, né? A palavra, o português bonito, bem falado, sereno. Você vai ver que, infelizmente, isso vai acabar perturbando mais a pessoa ainda. Mas por que vai acabar perturbando mais? Porque, além do conflito em si, ela não conseguiu algo muito importante que ela estava desejando, que era o seu desequilíbrio, a sua raiva. Você não pode atuar sobre a dela, você não tem poder sobre isso, mas sobre a sua você tem. E você decide quem vai comandar a sua casa mental, quem vai adentrar a sua casa mental. Tá, só que é fácil falar, é difícil fazer. Então não me entendam mal. Mas, assim, as ofensas gratuitas, lógico, né, nos relacionamentos familiares, Sim. no trabalho, tem toda uma dinâmica, um histórico que vai acumulando. Perfeito. Mas algumas ofensas gratuitas que você não sabe nem por que você está Sim. sendo ofendido, acho que assim, o bom humor. Perfeito. E a gente, ótimo antídoto. Quando a gente se coloca numa posição meio inferior ao que a pessoa está, você sabe de você mesmo, muitas vezes é a melhor solução. É uma estratégia interessante, só que você não precisa se sentir diminuir. O problema é se você se sentir.
Não, tem que me diminuir, vou ter que aguentar. Aí já vai para outro âmbito. Agora, se você percebe, você faz a leitura, a pessoa no trabalho, por exemplo, as famosas indiretas, né? A gente vê o tempo todo isso, nossa, arrasa as pessoas. Chega a pessoa e fala, você não terminou o trabalho ainda? Aí a pessoa fala, você está dando indireta para mim, porque ela está querendo me chamar de lerda, de lenta, de que... Aí a pessoa já devolve, você quer fazer o trabalho para mim? Você está dizendo, já vai para o embate, para o conflito. Se a pessoa consegue trabalhar com mais leveza essa situação, não, realmente, eu me perdi essa semana, me atrasei, mas eu vou dar conta. Então, aí sim você vai utilizando de sutilezas. Por isso que não há uma receita aplicável para toda a situação. Por isso que é mais difícil. Senão seria simples, a gente não precisaria ler 200 livros. A gente lê a cartilha dos 10 passos para nunca sentir raiva e acabou a raiva no mundo. Não, aí você vai ter que ler 200 livros, reencarnar 200 vezes, você vai ter que fazer até ter essa condição. Senão, para quem escreveu uma série psicológica, se uma cartilha de 10 passos e a raiva não existe mais no mundo, pelo amor de Deus, né? Ninguém ia fazer, a gente lê à toa. Então, não tem receita, mas precisa de preparação. Tem gente também que, assim, usar o que eu tenho. Fique à vontade. É porque a pessoa barraqueira mesmo. Sim, há pessoas que gostam. Que gosta mesmo, como diz, né, uma treta. Isso. Uma briga. Gosta. Gente, É impressionante. Só que aí eu não sei vocês, a minha opção, aí vai nesse sentido. Eu prefiro a distância. Qual ambiente esse tipo de pessoa frequenta? Aquele. É o último lugar onde você vai me ver, por exemplo. Só se for assim, obrigatório, é o ambiente de trabalho e tal, não tem opção. Aí eu vou ter que enfrentar e vou administrar. Agora, para que eu preciso trazer mais problemas para mim? Mas as pessoas vão atrás e vão achando que isso é necessário. Ah, não, mas se a pessoa tem direito de eu também tenho direito. Lógico que tem direito, mas é inteligente? Não, a pessoa gritou comigo, eu tenho direito de gritar. Claro que tem direito, mas é inteligente? Exerça outros direitos, outras possibilidades. Agora, é óbvio que eu estou compartilhando algo pessoal, cada um vai encontrar a sua estratégia. Mas sim, infelizmente nesse mundo, há pessoas que gostam. Espero que nós aqui não estejamos gostando mais, né? Nós não gostamos. Então nós vamos escolher as companhias e os ambientes afins. Vamos ser chamados de arrogantes, vocês sabem disso, né? Vamos ser chamados de arrogantes, de chatos, de grosseiros, de um monte de outros epítetos virtuosos. Não, mas apelidos virtuosos. Mas aí é com eles, não é com a gente. Mas você acha que a pessoa gosta de ser assim ou ela... Então, gostar é relativo, percebe? Porque assim, se a gente for utilizar realmente o termo correto, o ser humano gosta do que é nobre, bom e justo. Mas isso está deturpado na sua psique. Então poderíamos chamar de um pseudo-gostar, mas ele se compraz nisso. Lhe proporciona um prazer, ele interpreta aquilo como um prazer. Mas isso está muito longe do termo correto, do que realmente é prazer, do que realmente é amor, do que realmente é gostar. As pessoas não têm nem noção, elas não têm o órgão necessário, sensível, para apreciar aquilo. Então você vai trazer, por exemplo, uma certa música, uma certa obra de arte, a pessoa ela não consegue sentir prazer com aquilo. Ela não aprecia o belo, porque ela não tem desenvolvido em si o órgão que se sensibiliza com aquilo. Então aí ela pega um substituto, que é um substituto mais denso, um substituto que afeta mais o sensorial corporal, e ela se obnubila, como a Joana diz, ou se confunde. Toma o certo por errado. Pelo errado. Nunca se permitir a falsa postura de humildade. Olha, já esse é um grande convite para quem busca religiosidade. Falsa postura de humildade, fingindo santificação antes de ter alcançado a plena humanização. Isso é fantástico. Porque a gente já está querendo mirar lá alto, e de novo, eu não estou sendo incoerente. Sim, temos que mirar alto, colocar lá no horizonte os mestres, tá? Aquele farol, mas eles são as estrelas. Tá? Só para nós nos orientarmos nesse oceano, nosso barquinho aqui, tem as estrelas ali, são esses referenciais sublimes. Mas nós ainda estamos buscando a condição humana, a plenitude da condição humana, como nós falávamos. Sabemos qual é o propósito do animal, o propósito da planta, né? A fotossíntese, os instintos. Está aí o ser humano, ainda estou em construção.
Não é só dizer nasci humano, pronto, acabou. Não. Você está se humanizando. E a pessoa quer pular essa etapa. E já vai para uma santificação, auto-santificação. Primeiro que ela vai se frustrar imensamente. Ela só vai perceber o mundo contrariando essa busca insensata e essa autoimagem distorcida. Vai brigar com todo mundo, consigo mesmo. Vai se machucar demais. Não faz sentido. Então, vamos nos humanizar primeiro. Depois a santificação. Quando se parece sem ser, transita-se por larga faixa de conflitos, inclusive o de inferioridade, complexo de inferioridade. Conversa muito com a raiva. Uma pessoa com baixa autoestima, muito insegura, com complexo de inferioridade, qualquer comentário que é feito, qualquer interpretação que chega, estão me ofendendo, estão me diminuindo, estão falando de mim, estão me atacando. E a pessoa já está em briga, em litígio, em guerra com todo mundo. Você não pode fazer um mínimo comentário que a pessoa aprendeu a se amar. Então, quem tem complexo de inferioridade adora os coaches que ficam falando se ame, se abrace, se goste, só você no mundo, é o alto amor que vibra muito com essas pessoas. Porque elas pensam que isso é uma armadura que vai protegê-las do mundo. E não vai. Muito pelo contrário. Ela vai se tornar grosseira, estúpida, violenta, desequilibrada, extremamente fragilizada. As pessoas vão conseguir manipulá-la com muito mais facilidade, subjugá-la. Ela não vai conseguir ter relações amistosas com quase ninguém, porque ela vai estar sempre preparada para o conflito. Você fala, nossa, olha a cor da sua roupa. Ah, você já está brigando, você já está reclamando? Porque está feio? Porque isso, porque aquilo? Então, como que ela vai estabelecer uma relação de espelhamento positivo? A pessoa não vai ter nem condição de dar um espelhamento positivo, porque ela já está pronta para o conflito o tempo todo. Essa é uma postura que a gente precisa tirar rapidamente. Não querer parecer sem ser. Avançando para os estados depressivos, porque ela vai chegar à conclusão de que ninguém gosta dela, de que ela não se dá bem com ninguém. E aí ela vai querer se isolar mais ainda. Aí a frase, não preciso do amor de ninguém, não preciso amar ninguém, ser amada por ninguém, só preciso eu me amar. Aí ela se afunda mais ainda nesse estado depressivo, nesse círculo vicioso de conflito e de afastamento do real. Triste. Humildade não é negação de valores, nem subestima por si próprio. Então, os dois extremos, hein? Subestimar e superestimar. Não, nenhum nem outro. Fazendo-se caricaturas pejorativas da sua própria realidade. Então foi muito bem comentado aqui, o humor é fantástico, extremamente importante, mas ele também foi corrompido. Ele também foi usado de maneira sórdida. E hoje nós vemos o humor a serviço da humilhação, da ofensa. Eu falo nas redes sociais principalmente, tá? Nas redes sociais, nas mídias. Então as pessoas perderam até essa capacidade do humor. O humor, a leveza, rir um pouco de si mesmo, perceber as suas fragilidades, as suas dificuldades, seus equívocos. Sim, muito saudável, muito importante. Mas nós não podemos levar isso para aquele extremo da caricatura de nós mesmos, sermos pejorativos com tudo e banalizarmos. É o deboche, a banalização. E isso, eu não sei vocês, mas eu como professor falo ensino médio, ver que os próprios professores humilham a própria profissão e chamam isso de stand-up, de, não sei qual é o termo que utilizam, stand-up, show. Gente do céu, a pessoa ri da própria corrupção, admite que não tem vontade de trabalhar, que está lá só por dinheiro, que quando tem oportunidade de faltar está ótimo. O que você vai esperar de um profissional que faz isso com a própria profissão? Então isso não é humor, isso já é uma deturpação do conceito, para não usar outra palavra. Né? Triste. Isso não é virtuoso, isso não é humildade. Muito menos humor. Respeitar-se e amar-se são, por fim, os melhores recursos para enfrentar a raiva. E lembrando, esse amar-se não é o que as redes sociais, as mídias, os pseudoterapeutas intelectuais dizem sobre o cuidado de si e o afastamento do outro. Não.
É um amar-se real, reconhecendo as suas dificuldades, as suas fraquezas, os seus erros, as suas limitações, o seu atual estado de ser e o que você busca. Isso é amar-se. E aí você estabelece uma relação amorosa com o outro. Retê-la nunca. Reter quem? A raiva. Nunca. Sem revides, nem mágoas. É a resolução naquele momento, daquela situação, daquele conflito, daquela ofensa, daquela dificuldade. Fiz a atuação, me posicionei, está resolvido, acabou. Se for possível estabelecer ou continuar uma relação com aquela pessoa, com aquele grupo, ótimo. De minha parte, estou preparado para isso. Mas não é possível realizá-la no momento. O outro não se sente bem assim. Respeito também. E continuo caminhando. Não me estaciono por isso. E aí a gente vai na sequência, né? Que aí sim é o guardar a raiva. Altamente intoxicante. O ressentimento. Carregar ressentimento entra muito na questão da autopunição e do desejo por adoecimento. Né? E se a gente parar para pensar, qual o sentido de guardar mágoa? Está resolvendo o quê? Está funcionando com que propósito? A não ser gerar mais dor, mais sofrimento e reviver uma história que foi extremamente desagradável, repetidas vezes num looping mental. Por que não abrir mão? O ser humano é tão apegado que ele consegue se apegar à própria dor. Então, trabalhar o apego. Fundamental para não adoecer. A raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida torna-se cruel adversário do indivíduo, dele próprio, tomando a forma hostil de ressentimento. Então, aquela pessoa que não se sente autorizada a se posicionar no mundo, a manifestar e dar vazão, extravasar aquela potência, aquela energia, aquela força, porque ela aprendeu que era feio, era errado, não podia, é castigo, não é da minha religiosidade, ou seja, leitura equivocada. Ela não vai conseguir dissolver aquilo, ela vai guardar, e aquilo vai virar mágoa e ressentimento, e vai traí-la. Porque no primeiro momento que ela vai precisar se posicionar, ela não vai conseguir ser justa. Quem carrega ressentimento não consegue ser justo. Porque antes vai vir a necessidade do quê? De vingança. Quem carrega nesse ressentimento está esperando a oportunidade para a vingança, consciente ou inconscientemente, dependendo do grau de consciência, mas está. E vingança e justiça não combinam. Não coexistem. Então olha como ela diz, não extravasar, né? Ou seja, eu preciso vivenciar a minha emoção. E aí a gente recorre às estratégias. Vem aquela vontade de voar no pescoço da pessoa, seria melhor não voar no pescoço da pessoa. Mas aí eu vou para a academia, eu vou para uma atividade artística, eu vou para uma meditação, eu vou buscar o meu entendimento, permito que aquela energia tome outro fluxo. Mas eu não vou negá-la, não senti raiva. Não, eu não sou agressivo. Não, eu não sou violento. Como assim? Nós não somos agressivos e não somos violentos? Não sei vocês, né? Estou falando para vocês também. Né? Deus, também não pode ser. Vamos entrar nisso. Vamos. Mas assim, não pode ser também uma influência espiritual. Claro. Às vezes não é nem interna. Também. Então, esse é um ponto importante. Que é outro sutil equívoco. A gente sempre fala um ou outro. São ambos ao mesmo tempo. Porque não vai existir uma interferência espiritual, psíquica, sem eu ter predisposição para isso. Não vai existir. Então não existe assim. Não tem. Não existe. Por isso que ninguém é tentado a não ser na sua própria concupiscência. Porque senão seria muito injusto. Aí eu não vou responder pelos meus atos. Eu não posso responder pelos meus atos. Vai ser integralmente responsabilidade de um terceiro. Aí fica muito complicado nós acreditarmos na justiça divina e nas leis do universo.
Então, é uma questão em que eu me vinculo. Então, é óbvio que quando eu entro num estado de perturbação, de uma emoção perturbadora como a raiva, eu não vou me vincular com muitas mentes que estão naquela emoção perturbadora. Principalmente quando aquela emoção perturbadora vibra no mesmo tema, no mesmo assunto. De repente, sei lá, é questão de aparência, não importa a questão, vai vibrar. Encarnado e desencarnado. Então eu não posso me colocar alheio a isso. Mesmo quando eu sou possuído pelos meus próprios complexos. E quem é a responsabilidade? É minha. Ah, mas eu estava fora de mim, mas eu estava cego. Ok, mas o que você está fazendo para não ficar fora de si? O que você está fazendo para não estar mais cego? Você não está fazendo nada? Ou muito pouco? É óbvio que essas situações vão se repetir. E você não vai se tornar responsável por isso? Então, eu me coloco disponível às influências, suscetível à subjugação e à dominação. É óbvio que vai ter aquele olhar de compaixão. Poxa, a pessoa está doente e tem alguém se aproveitando da situação. Provocando, cutucando a ferida, estimulando, encarnado ou desencarnado. É muito triste isso. Extremamente triste, mórbido, desagradável, lamentável. Mas a pessoa também está participando. Ela precisa ser trabalhada. É uma escolha. E aí que é a questão. Às vezes, a gente fala muito com os alunos também. Professor, tem sempre esses vícios de exemplos de escola. Eu sempre falo para os alunos, se você quer, primeiro dia de aula, se você quer tirar 10, a sua escolha tem que ser feita hoje, não antes da prova. Porque aí, um dia antes da prova, o aluno vai escolher tirar 10. Ah, mas eu escolhi tirar 10, mas não consegui. Então está tudo bem. Não, como assim? Está tudo bem. Você escolheu no momento errado e está se enganando. Aí, não, mas eu tive dor de barriga, mas eu tive isso, mas eu tive aquilo. Tá, mas e a sua preparação? Você consegue garantir que você fez todo o necessário para que as circunstâncias fossem favoráveis? Não, não fiz. Então você participou. Você participou da sua derrota, você participou do seu fracasso, você participou do erro. E não é para você tomar essa consciência para se flagelar, se punir, se lamentar. Não, fala, puxa, realmente, eu tenho capacidade de resolver isso. Senão eu vou viver constantemente com medo de algum espírito me possuir, fazer alguma coisa e, bom, eu sou um marionete na mão. Não, eu me coloquei um marionete na mão. Lógico. Agora, vale o mesmo da questão da prova. A questão é, por exemplo, hoje, quinta-feira, imagine você está lá. Não, você tem a opção de estudar. Não, mas eu estou tão bem hoje, está tranquilo, olha só, estou bem com o meu marido, o marido com a esposa, os filhos, que lindo. Hoje não preciso fazer nada, está tudo bom. Você tomou uma escolha por uma direção. Percebe? Poderia estar estudando, se fortalecendo mais. Você se acomodou. Aí depois de 3 semanas, nossa, está tudo ruim de novo. O que aconteceu? É lógico, você parou o processo. Então, a decisão não tem que ser tomada no momento do conflito, no momento da dificuldade. O treinamento é antes. Não sei se para vocês faz sentido. Herança das experiências mal suportadas. Experiências mal suportadas. Como é difícil suportar certas experiências. Lembrar de certas vivências. Né? Mas a gente precisa elaborá-las. Né? O ressentimento inconsciente encontra-se encravado no cerne do ser, ramificando-se em expressões variadas, da mesma quantidade perturbadora. Ressuma sempre na condição de melancolia, ou como frustração e desinteresse. O desinteresse é o estado final, lembra? A indiferença, a apatia, o desinteresse. A pessoa não quer mais se banhar, higiene, sabe, cuidar da casa, cuidar de si, aquela apatia total, aquela depressão profunda. Por que chegou nesse nível? E aí é óbvio que nesse nível teremos companhias não agradáveis. Ressuma sempre na condição de melancolia, frustração e desinteresse pela existência física, em mecanismo de culpa que não logra superar. Olha o risco de se carregar ressentimentos. Então, o que seria uma tarefa interessante, já que recebemos esse conhecimento, esse esclarecimento? Trabalhar os nossos sentimentos. Não esperar acontecer a apatia, o desinteresse, aquela melancolia profunda, melancolia no sentido negativo, tá? Pejorativo. A tristeza, a depressão, a dor, o pânico. Não, já vamos trabalhar já. Quais erros eu cometi? Nossa, me lembro disso que eu fiz, eu me sinto tão triste.
cometi isso, fiz aquilo, falei isso, eu prejudiquei tal pessoa, eu fui covarde, eu fui egoísta, por medo eu tirei vantagem, eu fiz aquilo. Reconhecer isso é altamente salutar. Isso que vai nos impedir de cair no estado de depressão. Porque manter isso inconscientemente vai atuar sobre a nossa psique sem que eu tenha condições de lutar. Então, deixar inconsciente não significa que ele está atuando, muito pelo contrário, ele está atuando mais, porque ele está atuando e eu não estou me posicionando, não estou lutando, porque eu escolhi manter inconsciente. E esse também é uma escolha relativa, né? É um trabalho que a gente tem que fazer todos os dias. O ressentimento tisna a razão, perturba a óptica pela qual se observam os acontecimentos, enquisquetando-se como força destrutiva, que não conseguindo atingir aquele que lhe deu origem, fere o ser no qual se apoia. Isso também é uma frase budista muito interessante. Sentir raiva, e aí ele fala do ressentimento, lembra do ressentimento como resultado da raiva não vivida. Segurar a raiva é como segurar lenha, como chama, né? A brasa, querendo ferir o outro. Se eu estiver segurando a brasa, eu vou ferir a quem? A mim mesmo. Então a raiva fere, em primeiro lugar e principalmente, a própria pessoa que a sente. Então, não experienciar essa emoção perturbadora não vai nos garantir um céu externo lá que eu vou receber um prêmio, vou receber uma recompensa. Não sentir raiva é a própria recompensa. Já é o estado de estar no paraíso. Então, eu não vou sentir raiva porque eu vou alcançar o paraíso. Não. Você não ser mais vítima da raiva é viver num paraíso constante. Você é o seu próprio paraíso. E esse é o único que existe. O equilíbrio vige na sintonia com a ordem, com os princípios da harmonia. Buscar a harmonia como é importante, né? Não sei se vocês também são buscadores de harmonia. Buscar a harmonia até na questão mais material, né? A harmonia em casa, aquele quarto desarrumado, aquela cozinha toda desarrumada, e um monte de louça, e tapete jogado, e material. É desarmonia. A desarmonia favorece a raiva. Então, você cria um ambiente externo harmonioso, e esse é o mais fácil. É o mais fácil. Então a gente vai começar por esse, mas não termina nesse. Senão a pessoa ela vira uma obsessiva neurótica. Ela tem tanta desarmonia interior que ela precisa de uma harmonia impecável no mundo manifestado, que não vai acontecer porque é um mundo impermanente, mas como uma compensação pela desarmonia mental. Então, óbvio, eu vou buscar harmonia no mundo. A higiene, a limpeza, a estética, a ordem no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, o carro, etc. Tudo. Harmonia. Mas isso como um convite, um reflexo, uma inspiração para a real e principal harmonia, a psíquica, a interna. Sermos buscadores de harmonia. E é por isso que certos ambientes nos incomodam. É por isso que certas músicas nos incomodam. É por isso que certas pessoas nos incomodam. Nós vamos ter respeito por elas, é óbvio. Não vamos entrar em conflito. Mas nos incomodam porque não são buscadores de harmonia. Eu preciso saber lidar com a desarmonia dos outros também. Isso é importante. A mente é a grande mantenedora das forças existenciais. Né? Isso a gente já está ciente. Né? A realidade é psíquica. É necessário vigilância e ação da vontade, com real sentimento de humildade. Real, não parecer o que não somos. Que é virtude especial para converter o ressentimento em compreensão e tolerância. Por si mesmo também. Os momentos em que você errou, em que você se equivocou, em que você magoou, em que você feriu, agrediu, você vai perceber que você vai trabalhar também essa questão de dissolver o ressentimento que você tem consigo. Ressentimento para consigo mesmo. E aí você vai também desenvolver a capacidade de dissolver esse ressentimento para com o outro. Nem sempre ocorrem reciprocidades. Essa é outra ingenuidade. Né? Você faz esse trabalho.
Agora, fazer esse trabalho esperando que o outro faça também, que é outro comentário tão triste, né? A gente vai atender as pessoas no consultório, a gente vai conversar. Ah, mas por que sou eu que tenho que ser melhor e não o outro? Meu Deus do céu! Por que não você? Qual é a desvantagem? Por que não você? Então quer dizer que você buscando ser melhor, você interpreta como fracasso, subjugação, e está competindo com o outro até nisso. Então essa é uma incapacidade de concentrar em si mesmo. Então, esse argumento, por favor, não usem, né? É um péssimo argumento. Você vai conversar com alguém em casa, ah, mas por que sou eu que tenho que mudar? Não, eu vou ser o primeiro a mudar. Isso é bom para mim. Ah, mas por que sou eu que tenho que ser o melhor? Não, eu vou ser o melhor. É bom para mim. Não, mas as pessoas fazem o oposto. Né? Ah, melhor é você primeiro, muda você. Não, eu não tenho que fazer nada. Ixi, Maria. Aí está precisando de ajuda. Né? Estamos precisando de ajuda. Então, nem sempre vão ocorrer reciprocidades. Quando da emissão de ondas mentais na área da simpatia. Ou seja, haverá antipatias. O que não se deve converter em atitude de animosidade. Então, você sentir aquela antipatia, aversão, não me sinto bem ao lado daquela pessoa. Tudo bem, acontece, faz parte, é natural. Houve ali uma antipatia. Mas não precisa se converter numa animosidade, isso é interessante. Você não precisa forçar a relação, você não precisa mudar o outro, convencer o outro. Às vezes, vai ser um afastamento temporário. Por suspeição, por mecanismos de agressividade, gerando antipatia. Aí é o caminho equivocado. Então, reconhecer-se e ver os seus próprios limites e as próprias reações nos permite um transitar mais suave pelo mundo. E isso é harmonia, suavidade, leveza, beleza. A pessoa que quase levita, aí já estamos exagerando, né? Mas é mais ou menos isso. Está longe, mas é aquela pessoa que quase nem toca o chão. Não precisa nem pressionar o chão. Harmonia e leveza. Continuamos então na próxima quinta-feira com ressentimentos. Sem senti-los, né? Ou só um pouquinho ainda? Só um pouquinho.